O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso tema é a revisão do Plano Diretor de Itapetininga. O Plano Diretor é o documento que define o planejamento para o desenvolvimento e expansão de uma cidade. Itapetininga, nos últimos anos, tem crescido muito e em breve teremos um hospital regional e um aeroporto, além dos inúmeros novos empreendimentos imobiliários, como loteamentos, condomínios e prédios. Este ano, Itapetininga irá discutir a revisão do seu plano diretor. E isso é fundamental para fazermos um novo planejamento para todo esse estado de coisas aí e a cidade ter um crescimento saudável. E nós vamos discutir esse assunto conversando com os nossos convidados aqui do estúdio, que é o Luiz Leitão, que é engenheiro agrônomo extensionista da CAT de Itapetininga, e com a Paula Guedes, que é mestre em ecologia e também ela desenvolve consultoria da área do meio ambiente. Tudo bem, Paula? Tudo bem, como é que você está? Um prazer estar aqui com você, Edmundo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E você, Luiz Leitão? Boa tarde, Edmundo. Estou ficando meio assíduo aqui, né? Isso é muito bom, viu? A gente conta sempre com você. E nós estamos também virtualmente com o Luiz Alexandre Lara, que é um arquiteto urbanista e designer, que vai falar com a gente hoje. Tudo bem, Luiz Alexandre? Olá, tudo bem, Edmundo? Oi, Paula. Oi, Luiz Leitão. Prazer estar com vocês. Vou aproveitar que você é um arquiteto urbanista e pedir para você falar rapidamente aí do que se trata um plano diretor, a importância desse documento. Então, Edmundo, eu acho que para a gente falar do plano diretor tem aí uma precedência, né? Que é a Constituição brasileira de 1988, que determinou alguns capítulos para a gente abordar a questão da reforma urbana no Brasil. E os dois artigos, o 182 e o 183, falam da questão do direito à cidade, das responsabilidades que acontecem no ambiente urbano, né? E, naturalmente, instruiu a existência de um Estatuto da Cidade, que, depois de 88, foram 12 anos de debate no Congresso Nacional para que se consolidasse esse conjunto de ações, mais do que isso, de que regras e determinações e diretrizes, né, para a organização do ambiente urbano e rural das cidades brasileiras. E ele determinou que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes devessem ter o seu plano diretor estratégico discutido, debatido pela população como um todo, né, as forças vivas de cada uma dessas cidades, para chegar numa Câmara Municipal e ser validado enquanto lei, né, uma legislação que oriente a organização do espaço urbano. E hoje a gente sabe da importância de fazer o cruzamento rural e urbano. São dois nexos que não podem ser dissociados, né, porque a reforma urbana não prevê uma organização urbana, mas também inclui o debate e o desenvolvimento dos espaços agriculturáveis do município. A gente sabe que o município de Itapetininga é uma das 3 ou 4, não me lembro bem, maiores áreas territoriais do estado de São Paulo. E isso nos leva a uma compreensão de o plano diretor e fazer um desenvolvimento sustentável para a cidade e para o campo. Eu acho que a Paula pode ser mais específica sobre essa questão e, naturalmente, estabelecer o direito à cidade. Esse é um pressuposto
do Estatuto da Cidade, que define o direito como sendo uma determinante para que as cidades possam atender todos os anseios de todos os cidadãos e cidadãs. E isso vale para todas as áreas de atuação. A questão urbana envolve desde a mobilidade urbana, a questão dos direitos e deveres dos cidadãos, né? A questão da comunicação, a questão de gênero, inclusive, né? A gente sabe da importância que tem uma creche na vida de uma mulher trabalhadora, a gente sabe a importância que tem a facilidade e acessibilidade dos munícipes com relação ao transporte, um transporte público eficiente, um condútil, uma condução de ciclovias importante, e a cidade de Itapetininga ela tem uma geomorfologia que estabelece uma ótima oportunidade para ciclovias, né? E assim a gente fazer com que a cidade seja acessível para todas e todos os cidadãos. Muito bem, muito bem. E como o Luiz Alexandre falou, né, o plano diretor, então, é uma determinação legal, né, pelo Estatuto das Cidades. E eu vou perguntar para o Luiz Leitão a importância da participação não só da comunidade, mas de todas as entidades dentro desse processo da revisão do plano diretor aqui de Itapetininga, Luiz Leitão. Obrigado pela pergunta, Edmundo. Inclusive, até me desculpe interromper, o Luiz Leitão ele faz parte da CAT, né? Então, que é uma das entidades que está participando aí desse grupo que está discutindo a revisão, né, Leitão? Certo, Edmundo. A sua pergunta vem a calhar, porque algumas pessoas não conseguem entender como que uma instituição pública, um servidor público vai participar do movimento social, né? Ou do movimento da cidade. E aí eu me sinto muito confortável, porque a gente está dentro da missão da CAT, né? E a missão da CAT é justamente promover o desenvolvimento rural e, entre parênteses, agroindustrial, sustentável, né, por meio de programas e ações participativas com o envolvimento da comunidade e de entidades parceiras e de todos os segmentos dos negócios agrícolas. Então, eu vejo isso uma oportunidade muito grande de a gente estar levando nosso conhecimento de extensão rural, de todo o território do município, né, que é o nosso trabalho de 25 anos tem sido feito nessa área. E nós temos contribuições, a CAT tem contribuições importantíssimas para ser colocado dentro de um plano diretor de longo prazo, principalmente, né? Uma visão de futuro, um planejamento estratégico, principalmente isso que o Luiz está falando, né? E a gente se insere muito bem nesse trabalho, né? Aliás, outras instituições também, os conselhos rurais. Hoje mesmo estivemos conversando com o Condere, né? Tem integrantes da CAT que fazem parte desse conselho, que também é um movimento, não deixa de ser um movimento social, né? Então, acho que está esclarecida a pergunta. Muito assim, bem, né? e antes de passar para a Paula Guedes, fazer essa pontual que o Luiz Leitão falou, que é o trabalho da CAT, um trabalho fundamental aí que leva tecnologia, informação, capacitação para os nossos produtores rurais, aí que Itapetininga, a terceira cidade maior em extensão agricultável do estado de São Paulo, né? Um trabalho fundamental que está sendo feito há muito tempo aí, e parabéns aí à participação do Luiz Leitão. Mas eu vou perguntar para a Paula Guedes, que é especialista em meio ambiente, sobre a questão do meio ambiente, como é importante, né, dentro desse projeto que define a expansão de uma cidade, o crescimento organizado de uma cidade, a preservação do meio ambiente, Paula Guedes. Oi, Edmundo. Então, eu acho que nós sabemos que a partir de cerca de 2 a 3 décadas atrás, as cidades, atualmente, elas têm que ser cidades sustentáveis. No mundo todo, as cidades têm que ser sustentáveis, porque nós estamos entrando nós já entramos, né,
Estamos chegando perto da emergência climática, mas nós já estamos sentindo as alterações climáticas extremas. Muitas cidades estão sofrendo com inundações, né? O que a gente está vendo lá em Porto Alegre, recorrentemente, né? Inundações, nós temos também desabamentos. Há muitos anos esses problemas têm acontecido e tendem a se intensificar, né? Então, é muito importante a gente incorporar esse conceito de cidade sustentável no plano diretor, inclusive, está acompanhando isso, né? Isso que está sendo feito para Itapetininga. Eu acho que também é muito importante, do ponto de vista ambiental, a gente conhecer melhor o município todo, não a área urbana, mas inclusive, e integrar o que já existe de conhecimento, para nós podermos fazer um debate consistente, né? Bem consistente de para onde nós queremos ir, né? Com o plano diretor, com a expansão das cidades ao longo dos anos, né? Porque isso não é uma coisa que começa em 2025 e acaba em 2026, é uma coisa que, que você estabelece metas de 10, de 15, de 20 anos. Hoje em dia a gente sabe que as cidades são o futuro das cidades, porque você tem no mundo todo 2% somente do planeta Terra se localiza nas cidades, mas ela também concentra 70% do PIB e até 2050, 2/3 da população total do mundo está nas cidades. Itapetininga, a gente sabe que tem aquele histórico, né, do tropeirismo. Desde que eu vim para cá, eu vejo as pessoas debatem muito essa questão do tropeirismo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque mostra nossas raízes, né? As raízes da criação da cidade naquele tempo, e que o importante era desbravar a mata, a floresta, era considerada uma coisa enigmática e uma coisa que tinha que ser derrubada, que tinha que ser explorada. E hoje em dia nós já temos uma visão completamente diferente disso. Então, esse plano tem que incorporar, né, essa nova visão, onde o mundo agora está na fase da recuperação, da conservação de solos, da recuperação de nascentes, da recuperação florestal, né? Do paisagismo sustentável. Então, é isso. Muito bem. E a Paula Guedes falou uma coisa importante, que que de acordo com o nosso plano diretor de Itapetininga, a revisão acontece de 10 em 10 anos, né? E eu vou pedir para o Luiz Alexandre, que ele também falou sobre um documento que foi protocolado, né, do Fórum da Cidade, que é um grupo que está estudando a nossa revisão, e foi protocolado para os vereadores, para os secretários, para o gabinete do prefeito. E eu vou pedir para o Luiz Alexandre falar um pouquinho sobre esse documento, Luiz Alexandre. Então, ele é fruto, esse documento, a gente chamou, na verdade, de uma proposta de temas para a revisão do Plano Diretor Estratégico de Itapetininga 2025. É uma proposta de temas porque é um movimento social que está propondo. Não se trata, nem de longe, de entender esse documento como sendo um plano diretor. Ele aborda aspectos sociais, econômicos, do ponto de vista da vida urbana, do ponto de vista da vida rural, a questão da produção agropecuária. A gente sabe que tem a agricultura extensiva, ou de maiores áreas, e a da agricultura familiar, que é quem bota a comida na nossa mesa, né? O grande produtor rural, ele no mais das vezes, é um especialista, né? Vai plantar soja para exportação e milho, por exemplo, é outro elemento que é bastante produzido aqui no município, né? Agora, a agricultura familiar, ela tem a grande diversidade de produção, algumas delas orgânicas ou agroflorestais,
que, nesse momento da urgência climática que vivemos, é, digamos assim, o mais adequado a ser explorado no nosso município agrário. Agora, esse documento trata também de outras questões. Trata da questão, por exemplo, cultural. Itapetininga é uma sede, um eixo cultural muito importante, além daquele que a Paula acabou de citar, da questão da cidade ser de tropeiros. Itapetininga já foi chamada de terra do folclore, né? Em função das várias manifestações folclóricas que existiam. Eu digo existiam porque aos poucos foi se diminuindo bastante esse tipo de expressão cultural, né? Que eram as congadas, geralmente feitas por uma população preta, né? De origem preta no município, e esse fator ele foi esmaecido ao longo do tempo. A questão do patrimônio arquitetônico, por exemplo. A gente sabe que esse atual plano diretor, que é de 2015, né, ele determina ou ele lembra da importância do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. No entanto, a gente sabe que nesses últimos 10 anos, poucos exemplares de uma arquitetura importante para a cidade, que deveria ser tombada do ponto de vista histórico e arquitetônico, elas foram destruídas, né? E o plano diretor, infelizmente, apontava para esse espaço cultural importante e, no entanto, a gente não conseguiu fazer com que a cidade se mobilizasse para garantir a existência deles até hoje. Então, além disso, tem a questão da mobilidade urbana, que eu já citei na outra fala, e a questão conjuntural, que eu acho que a Paula também abordou, da sustentabilidade do município, passa, inclusive, pela questão regional. E a gente conversar com os outros municípios, a gente faz parte de uma região metropolitana, a de Sorocaba, existem eixos de desenvolvimento traçados para essa região, e Itapetininga tem que ficar atenta para essa questão da regionalidade. Sem dúvida. E aproveitando o gancho do que o Luiz Alexandre falou, a importância da questão agrária, né? E como já foi falado até da origem tropeira de Itapetininga, toda essa vocação. Então, vou perguntar para o Luiz Leitão, né? O que ele pode dizer sobre a importância da revisão, incluindo, né, esse aspecto aí da produção rural, dos distritos de Itapetininga, né? Inclusive até o Sindicato Rural de Itapetininga também está participando conosco aí dessa discussão. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz Leitão. Tá, essa caracterização do município, né, ela está bem feita nesse plano, nessa revisão, a proposta da revisão, né? Seja do ponto de vista do tamanho da área, da diversificação que existe em termos de tipos de produtores e tipos de culturas, está muito bem definido nossa proposta, né? E aí, a conclusão que essa conversa, ela se direciona para as vocações do município, né? E da região. E essa vocação, como está aqui no documento, são, assim, indutores do desenvolvimento sustentável do município nas áreas de meio ambiente, agro, né, que é a agricultura em grandes áreas e agricultura familiar, cultura, turismo e indústria. Eu vou destacar só 2 pontos dessas 5 vocações para citar a importância dessa preocupação com o território como um todo, né, na produção e tudo mais. Eu vou citar o item 2, que é agricultura em grandes áreas e agricultura familiar. Itapetininga, ela tem próximo de 3.000 propriedades agrícolas, tá? Numa área total de 150 mil hectares. Itapetininga é vanguarda no estado de São Paulo, em termos de área de produção, área produtiva, né? Apesar da preservação das matas ainda ser bem presente aqui, e a questão da diversidade de produção, né? Nós temos
grãos, hortaliças, frutas, a parte de pecuária também bem desenvolvida. E nós temos, então, dois grandes grupos de produtores, que é os agricultores que produzem grandes áreas, né, que são os médios e grandes produtores, normalmente se destinam a produto de mercado, o mercado internacional, né, commodities, e a agricultura familiar, que é 80% do número de propriedades está nesse grupo, embora não seja predominantemente a área deles, né, o total de área ocupada é só apenas 20. Isso demonstra uma certa concentração fundiária, né, que vem da genealogia do município. Então, esses dois segmentos precisam de atenção. A outra questão, que a gente fala da indústria, a gente puxa para a agroindústria, que é a grande vocação da região e do município, é pela diversidade de produtos, você está agregando valor, né? E através do estudo das cadeias produtivas, vai ser possível você identificar muitas oportunidades de negócio que vão ter que fazer parte de um plano diretor de médio e longo prazo, né? Só para finalizar, a gente ouve desde criança, que eu estou aqui, que os prefeitos querem trazer indústria. Mas trazer indústria de que forma? Né? Com que base? Então, sem esse levantamento das cadeias produtivas, você não vai trazer indústria que atenda à vocação do município, que é aí que está o gancho da coisa, né? A melhor uso desse tema é dentro da vocação. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é mais ou menos nessa linha que é a participação da agropecuária no plano diretor. Muito bem, muito bem. E antes da gente falar da questão da vocação, eu vou pedir para a Paula Guedes falar sobre essa questão do meio ambiente, né? Hoje tão importante, ela falou de emergência climática, né? E a gente, quando fala de meio ambiente, também está falando da área urbana, né, Paula Guedes? Com certeza, da área urbana, da questão do lixo, da questão da arborização urbana, da criação de parques, né? Porque me parece que não são tantos assim que tem em Itapetininga. Essa questão poderia ser bastante ampliada, né? É muito interessante aquele parque linear da Marginal, mas daria para se fazer vários outros tipos de criação de outros tipos de parques, tanto lineares quanto pontuais, e está conectando essas áreas todas, né? Isso ia melhorar muito a qualidade do ar, a qualidade ambiental, a questão do lazer, né? Inclusivo para a população de qualquer faixa de renda, né? Então, eu acho que isso tudo é muito interessante. Hoje em dia existe uma tendência grande de se trabalhar com isso nas cidades, né? De você, por exemplo, priorizar as espécies nativas, né? Para estar trabalhando com a arborização urbana, né? Então, isso tudo é muito interessante. Outra coisa que eu percebi aqui em Itapetininga, porque eu estou morando aqui faz um ano, mas a minha família toda é daqui. O que eu percebi nesse ano é que tem muita gente querendo trabalhar com sustentabilidade. Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade também é uma coisa que pode ser muito explorada e bem explorada em Itapetininga. Tem pessoas que produzem joias biofílicas, tem pessoas que produzem moda sustentável, tem várias iniciativas, licores de essências nativas. Então, mas essas coisas todas ainda estão no início, né? Então, isso tudo pode tomar um fôlego e uma força muito maior se a gente incorporar isso ao plano diretor. E eu acho que isso aí é um caminho muito bom. E também um caminho de riqueza. Perfeito. Então, eu vou aproveitar aqui, pegando o gancho tanto do Luiz Leitão como da Paula Guedes, né? O Luiz Leitão falou dessa personalidade da cadeia produtiva aí do agro, a Paula falando desses novos tipos aí de economia que estão surgindo na cidade. Então, eu vou perguntar para o Luiz Alexandre, para ele falar um pouco dessa personalidade da cidade, né? Para definir as políticas públicas. E falar de política pública, para o Luiz Alexandre explicar para a gente que
quando a gente faz uma expansão de uma área, de um condomínio na cidade, tem toda uma infraestrutura ali que precisa para aquela população, né? Na área de saúde, educação Saneamento. e saneamento. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas questões, Luiz Alexandre. Então, Raimundo, Edmundo, desculpa, tropecei aqui no seu nome. Eu acho que, na verdade, nós temos vigindo um plano diretor bastante bem elaborado de 2015, e eu acho que trazer ele para os dias de hoje, ou seja, atualizá-lo, na verdade, investir nas leis complementares que definem as linhas mestras desse plano diretor. Então, esse plano diretor a ser revisitado, ele não se trata de um novo plano diretor. Ele se trata, na verdade, de uma atualização daquele que foi descrito lá em 2015, que a gente sofreu diversas anomalias, para dizer pouco, em termos de desrespeito com relação a algumas áreas. Itapetininga não tem, por exemplo, um plano de arborização urbana. Itapetininga não tem um projeto de manutenção e de recuperação das várzeas e nascentes no Brasil, na cidade. E isso requer uma legislação para a gente poder cobrar depois. Esses novos e inúmeros loteamentos, eles se exprimem com um desejo, que eu vou dizer um pouquinho, que tem a ver com o direito à cidade, de uma classe média, uma população um pouco melhor remunerada pelo seu trabalho, eles têm condição de se incluir nesses condomínios fechados, com esperança de garantirem maior segurança. Isso, na verdade, denota que o direito à cidade não chegou para eles. Se eles têm que se enclausurar intramuros para garantir a segurança da sua família, é uma coisa que está descompensada com relação à cidade como um todo. E a gente sabe que esses condomínios, eles são ilhas que não conversam, não dialogam com o resto da malha urbana, né? São coisas que ficam excluídas da vida da cidade, seja em termos sociais, seja em termos econômicos. E uma coisa interessante, que mesmo esses condomínios, eles também não regram a importância de uma arborização interna desses condomínios. É impressionante como também essa escassez arbórea que a cidade denota, que a cidade expõe essa fragilidade, né? E é uma fragilidade em tempos de urgência climática. A gente sabe a importância da arborização urbana para a gente poder garantir uma diminuição da temperatura nas regiões da cidade, nos bairros da cidade. Então, esse fator de descrédito com relação à segurança fez com que as pessoas se emoldurassem em pequenas cidadezinhas dentro da cidade. Isso é um exemplo que eu dou. Outro exemplo que eu dou as nossas periferias. As nossas periferias ainda estão bastante carentes em termos de serviços urbanos e em termos, naturalmente, da gestão urbana, que envolve o que você disse, creche para conjuntos distantes, UBSs, unidades de saúde bem distribuídas na cidade, né? E a questão que a Paula levantou de você incluir tudo isso numa sustentabilidade. Tudo isso é que torna a cidade sustentável. Não é você segregando uma parte da população que você vai garantir a integridade do bem-estar para todos. Muito bem. Infelizmente, o tempo do nosso programa já está acabando, né? Mas esse assunto da revisão do plano diretor de Itapetininga, ele é muito importante. Então, eu vou convidar o pessoal do Fórum da Cidade para voltar aqui em breve, né? Aliás, vamos fazer vários programas, né? Porque realmente o tema
é fundamental para o crescimento saudável de Itapetininga. E eu vou pedir pelo Luiz Leitão aí para suas considerações finais no encerramento do programa, Luiz Leitão. Eu espero que a gente tenha deixado os telespectadores com gostinho de quero mais, né? Porque Com certeza. realmente ficou uma série de enfoques e de debates que ficaram de lado, né? Então, acho que nós tentamos colocar os mais importantes, né? Perfeito. Paula Guedes. Agradeço. Eu queria terminar voltando a falar na questão da sustentabilidade. Eu acredito muito que Itapetininga pode ter esse propósito de se tornar um município sustentável. A gente sabe que isso é um propósito e não é um fato concreto, é sempre um propósito, mas a gente pode trabalhar para isso. Eu acho que o Fórum da Cidade também tem esse objetivo, né? Eu estou muito feliz em estar aqui participando com vocês do Fórum e do programa, e novamente agradeço. A gente que agradece. Luiz Alexandre. Então, eu acho que a Paula e o Luiz Leitão, eu acho que resumiram um pouco o nosso sentimento aqui de agradecimento e dizer que é um tema extenso e que eu acho que a missão, se é que podemos chamar assim, a missão do Fórum da Cidade é tornar esse debate o mais expandido possível na população itapetiningana. O nosso gosto vai ser provocar a população a dar sua opinião, né? É uma espécie de ouvidoria, a gente quer uma ouvidoria enorme na cidade, com todos os segmentos falando o que desejam, o que aspiram e de que maneira que eles tratam a afetividade do povo de Itapetininga pela sua cidade. Muito bem. A gente quer agradecer a presença aqui do Luiz Leitão, da Paula Guedes e do Luiz Alexandre Lara, que trouxeram informações tão importantes sobre a revisão do plano diretor, esse documento aí que vai definir um crescimento saudável de Itapetininga. E vamos agradecer também a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.